Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nosso propósito de 40 dias, nós estamos trabalhando a santificação, examinando o nosso coração. Nosso tema é arranque as ervas daninhas do jardim da fé. Estamos no 18º dia do nosso propósito. E hoje nós queremos falar sobre algo importante. Nós falamos a respeito do coração incrédulo, né? Da incredulidade que muitas vezes entra em nosso coração. E como nós podemos identificar se nós já temos um coração incrédulo? Uma das coisas que podem identificar a incredulidade no nosso coração é a culpa falsa não eliminada. Então, essa questão na consciência do pecador, em especial aquele que comete o pecado contra Deus, muitas vezes ele continua carregando um peso de culpa após ter confessado o pecado e se arrependido de forma genuína. Mesmo assim, por ele não se sentir, então, perdoado, ele pode abrir uma porta para o diabo levantar uma pedra de tropeço diante do Filho de Deus. O inimigo da nossa alma, ele tem prazer em acusar os irmãos de pecados confessados ou atos tolos que foram reconhecidos e confessados. Apocalipse 12:10 nos diz assim: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a sua própria vida. Se nós descrermos da maravilhosa promessa que está em 1 João capítulo 1:9, que diz assim, 1:9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta é uma maravilhosa promessa. Nossos pecados, quando são confessados, foram eliminados e completamente perdoados. É natural sentir que a culpa pelas transgressões permaneça, mas se nós crermos com firmeza na promessa de Deus, não pode ser injusto ao desprezar o sacrifício substitutivo do seu filho na cruz. A culpa não deve mais nos incomodar se nossos pecados foram confessados, se houve arrependimento. A purificação de todo o pecado tem garantia na palavra de Deus e na justificação provida pela fé nas promessas de Deus, como essa contida em 1 João 1:9. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, diz Gálatas 5:1. Uma razão pelo qual alguns crentes continuam sentindo culpa de pecados confessados pode ser a dúvida sobre a sinceridade do arrependimento a respeito desse pecado. O verdadeiro arrependimento é um dom de Deus. Pedro ele declara diante das autoridades de Israel que Deus exaltou Jesus Cristo à sua direita como príncipe e salvador para dar à nação arrependimento e perdão de pecados. Diz Atos, capítulo 5, versículos de 29 a 31. Pedro explicou para seus colegas por que entrou para pregar na casa de um gentil como Cornélio. Convencidos da mão de Deus agindo de forma direta nesse caso, então os apóstolos louvaram a Deus dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Paulo também afirmou aos presbíteros de Éfeso ter testemunhado, tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e também com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Note-se então que o arrependimento e a fé são duas faces da mesma moeda. Não raro o crente se sente culpado pela não eliminação das consequências do pecado.
Um exemplo seria uma jovem engravidar sem ter se casado. A culpa vem acompanhada da vergonha e do transtorno que a gestação e o nascimento de uma criança fora dos laços do casamento ordenado por Deus produz. Profundo arrependimento toma conta de sua alma, mas o pecado tem consequências que incomodam as pessoas envolvidas. Esse incômodo pode ser confundido com o sentimento de culpa. Devemos ponderar as palavras sábias do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o inimigo está nos acusando, muitas vezes, de falha que nós cometemos, mas que já pedimos perdão e nos arrependemos. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a culpa por pecados já confessados podem trazer a incredulidade ao nosso coração. O maior mal que a acusação falsa nos traz, me parece tirar a alegria do coração do Filho de Deus de participar da plena comunhão com Deus e também com os filhos de Deus. Pode ser que a culpa falsa ajude o crente a evitar pecado de novo, mas esse é o papel do verdadeiro arrependimento. Não um convite para Satanás nos pressionar com acusações inválidas pelo sacrifício de propiciação pelos nossos pecados, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, de toda a imundícia. Davi entendeu a necessidade de recuperar a alegria da salvação. Depois de afundar de modo tão desastroso no pecado do adultério e no homicídio, ele não só pede que Deus crie nele um coração puro, mas também roga a Deus que devolva-lhe a alegria da sua salvação. A alegria da salvação deve ser o aval divino do apagamento dos pecados, mesmo quando alguém precisa passar por tantos sofrimentos como Davi. Então, considere as múltiplas angústias que atribularam o seu coração. Um filho que foi gerado pelo adultério morreu. Amon foi morto por Absalão depois de ter estuprado Tamar. Absalão fomentou uma conspiração contra seu próprio pai, resultando na sua própria morte. Adonias, outro filho de Davi, foi assassinado por ordem de Salomão. Então, as consequências mais horríveis de nossos pecados não devem anular a alegria da salvação, se cremos na plena justificação pela fé. O que podemos fazer é entender que a palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados com um espírito de arrependimento e nós não voltamos a praticar este pecado, o Senhor nos perdoa e esquece os nossos pecados e, como diz, ele lança no mar do esquecimento. Assim você também deve fazer. Não deixe o acusador te acusar de coisas que já foram confessadas. Nós precisamos entender que nós não podemos anular, por causa da nossa incredulidade, o sacrifício vicário de Jesus na cruz por nós. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado e de toda a imundícia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia ou injustiça. Se você sente culpa, essa culpa é falsa. Então, nós podemos entender que esta é uma erva daninha no jardim da nossa fé, a culpa falsa. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor e quero reconhecer, Senhor, esta promessa maravilhosa, que se eu e os meus irmãos confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Pai, diante do Senhor, nós cremos na cruz, nós cremos no sangue precioso de Jesus. Nós cremos que o Senhor tem perdoado quando temos confessado através do arrependimento. Pai, olha por nós. Senhor, que o Senhor repreenda a ação do inimigo, nos acusando por coisas que o Senhor já nos perdoou. Pai, assim como fizestes com Davi, devolve a ele, devolve ao teu povo a alegria da salvação e arranca
de nós essa erva daninha que pode estar gerando em nós um coração incrédulo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.